Pessoal, eu vou começar essa revisão específica da prova explicando, ou melhor, dando dicas aqui específicas para cada tipo de dilatação, o que você poderá encontrar ela na nossa prova, tá? Então eu vou começar com a linear. Existem bastante questões de vestibular que relaciona a dilatação linear, que é aquela aonde eu tenho um aumento, né, do comprimento de uma barra, de um fio, aonde eu desconsidero a dilatação volumétrica que está acontecendo aqui e considero somente a dilatação linear. E nesse caso aqui tá muito explícito, né, essa dilatação. Ela não acontece com tanto assim, mas é para ficar mais didático. O que você pode encontrar aqui? Lembrando que o ΔL é o quanto aumenta, né? Não é o comprimento final. O comprimento final é L0 mais ΔL. Mas o que você pode acabar encontrando é alguma coisa desse gênero aqui, ó. Você tem um gráfico, esse gráfico ele é comprimento por temperatura. Você tem aqui uma condição que um comprimento inicial e um comprimento final. O comprimento inicial e o comprimento final é conhecido como ΔL, é a diferença, né, do quanto estava e o quanto aumentou. E quando você estava, por exemplo, aqui eu estava nesse comprimento inicial, nessa temperatura 1 aqui. Aí a temperatura aumentou e, consequentemente, aqui houve uma dilatação linear. Nesse gráfico aqui, eu consigo descobrir qual é o meu ΔL, porque vai ter um valor aqui de L0 e L, e consigo descobrir qual é o meu ΔT, que é a temperatura final menos a inicial. Se eu conseguir ler esse gráfico aqui certo, pegar os valores de ΔL, pegar os valores de ΔT e o comprimento inicial, eu consigo isolar nessa fórmula aqui o meu alfa. Então, qual vai ser o meu alfa aqui? O meu alfa vai ser, ó, então alfa aqui do lado, ó, alfa vai ser igual. Para eu isolar esse alfa aqui, eu vou passar esse L0 e esse ΔT dividindo o ΔL. Tá vendo? Ó? Aqui está multiplicando, eu passo tudo dividindo. Então, meu alfa, deixa eu só dar uma arrumada aqui. O meu alfa, então, vai ser delta. Eu vou colocar o D é delta, tá? Para ficar mais simples. Delta L, tá? Dividido por... O que passou dividindo lá? L0 vezes delta T. Beleza? Então, se eu quero isolar o alfa, eu passo o L0 e o delta T dividindo o delta L. E aí eu vou no gráfico aqui, ó, encontro qual é o meu valor de ΔT, encontro qual é o meu valor de ΔL, e meu L está tudo aqui. Eu consigo satisfazer essa condição aqui, ó, de ΔL dividido por L0 vezes ΔT, e consigo encontrar qual é o meu alfa desse material que está explicado no gráfico. Tranquilo? É bem simples isso daqui mesmo. Uma outra questão que eu quero falar aqui agora da dilatação superficial, que na dilatação superficial e na dilatação volumétrica, a gente trabalha com mais de uma dimensão. Aqui eu estou trabalhando somente com a dimensão do comprimento, tá vendo? Já na dilatação superficial, eu estou considerando por exemplo, aqui neste caso aqui, né, nessa figura aqui, eu estou considerando um comprimento e uma altura, por exemplo, aqui, certo? Por exemplo, uma chapa aqui na parede, um piso na parede, uma placa, eu considero o comprimento e a altura. Tranquilo? Por isso que na minha fórmula tem um beta. Lembrando que o beta, a dilatação superficial, é 2 vezes o alfa. Porque eu estou trabalhando com R2, ó, uma medida e outra medida. Aí, por exemplo, aqui, se eu colocasse essa placa aqui para aquecendo, qual seria a dilatação dela? Ela ia dilatar tanto de B para C como de B para A aqui. Só que de B para C ela ia dilatar muito mais de B para A. Por quê? Porque aqui em BC eu tenho mais material, eu tenho um comprimento maior, então ela vai dilatar mais em BC
ela vai dilatar mais nesse sentido aqui do que em BA, porque BA eu tenho menos material. Quanto mais material tiver naquela direção que eu estou estudando a dilatação, naquela linha que eu estou estudando, maior vai ser, né, a dilatação naquele sentido. Então nessa placa aqui, ela aumenta muito mais em B para C do que B para A. Tranquilo? Isso aqui também é um conceito interessante que pode cair aí na nossa prova. Sobre dilatação volumétrica, boa parte dos exemplos trabalham com cilindro, tá? E o que é o cilindro? O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Lembrando que esse πr ao quadrado, essa parte aqui só, πr ao quadrado, é a área dessa circunferência da base aqui, ou da tampa, tá vendo? Então, basicamente, o volume de um cilindro, ele é igual à área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura desse cilindro. Tranquilo? Então, se eu quero descobrir, imagina uma situação onde eu quero relacionar volume, área e altura, que dá o volume do cilindro, eu quero descobrir só a altura aqui, ó, desse cilindro aqui. Eu faço o quê? Eu passo a área dividindo. Então, a altura de um cilindro vai ser o volume dele dividido pela área dele. Tranquilo? Lembrando que esse volume aqui, ele pode ser originado de uma dilatação volumétrica, por exemplo. Tranquilo? E aí eu consigo relacionar qual é a altura de volume aqui desse líquido que está aqui dentro aqui, se eu tiver o volume dele dividido pela área da base aqui. Tranquilo? Lembrando que a área da base é π vezes r ao quadrado. Tamo junto? Aqui tem a fórmula, né, da dilatação volumétrica. Então consigam relacionar aqui, ó, por exemplo, um volume final aqui dessa fórmula. Qual que é o volume final de uma dilatação volumétrica? É o ΔV mais o volume inicial, lembra? Relacionem com essa fórmula aqui, ó, que vai dar boa para você descobrir a altura de dilatação de um líquido, por exemplo, que ele responde igualmente à dilatação volumétrica de um sólido, tá? Boa sorte para vocês lá, e qualquer comentário a mais eu faço amanhã. Grande abraço.